A paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre, que estamos estudando profetas menores do Antigo Testamento. A lição é a número 4, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Será ministrada no dia 23/7/2023. A revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Nós estamos no tópico número 2. A essência da mensagem. O autor diz que o livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. 1. Capítulo 1 ao 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente para o reino do norte. Capítulo 2, no 2, tópico 2, né? Capítulo de 3 a 6, a mensagem de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. E por final, o capítulo 7 a 9, Amós relata as visões a respeito do juízo de Deus do dia do Senhor. No item 2.1, a justiça de Deus, o autor diz que entre os povos de Deus a sensibilidade e o amor próximo eram coisa tão distante que as pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudesse pagar suas dívidas. O pecado estava tão enraizado e normativado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, profanando a santidade e o nome de Deus. Comer comida oferecida a ídolo. A injustiça imperava entre a liderança religiosa. A liderança escolhida escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. Amós 2, de 6 a 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem a seu pai entram a mesma moça para profanar o meu santo nome. E se deitam junto com qualquer altar sobre roupas empenhadas, e a casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Amós 4:5. Oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado e apregoai as ordens voluntárias, publicai-as, porque disso gostai, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Amós 5:12. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e grave o vosso pecado. Afligi os justos, tomais resgate e rejeitai os necessitados na porta. Amós 5, de 21 a 22. Odeio, desprezo a vossa festa, as vossas assembleias solenes, e não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocausto ou festa de alimentos, não me agradei dela, nem me atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Aí o autor cita novamente aqui, né, o R.R. Chapman, e que diz, comentarista que diz que mais espaço foi dedicado à condenação de Israel, visto que Amós foi um profeta especificamente enviado a Israel. Israel, a 8ª nação a ser denunciada, era a pior de todas. Tinha os elevados privilégios de Judá, mas desde o começo da nação, como Jeroboão I, se separou as 10 tribos das duas, Judá e Benjamim. Israel tornou podre na idolatria. No item 2.1, Deus exige retidão e justiça. Seu povo. O autor diz que a retidão é a conduta correta, especialmente no lugar onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente de sua classe social. Amós 25:24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. O autor enfatiza que não há retidão onde não há justiça, e a justiça sem a retidão não passa de engano. A falta de retidão era sentida nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e nos cultos a Deus. O autor diz que
Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e ao próximo de forma prática e não apenas em discursos evasivos. Aí no tópico comentarista, o autor cita a revista Betel, dominical, segundo trimestre, 1994, auxílio didático ao professor, página 16. Moralmente, a nação estava corrompida tanto interna quanto externamente. A aristocracia era rica, porém perversa. Profeta e sacerdote viviam a serviço dos seus próprios interesses, e tudo a nação era pagã, com exceção do nome. No item aqui 2.3, para terminar o tópico 2, a necessidade do verdadeiro arrependimento. O autor diz a Amós que deveria visitar os lugares onde estavam os templos para outros deuses, Betel e Gilgal. Sua missão era profetizar contra a idolatria. Era preciso trazer à memória as palavras de Deus tinha dito a Moisés quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal. Josué 8,32. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que também havia diante dos filhos de Israel. Aí o povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as consequências desse tipo de atitude. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Vês aqui, hoje te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que viva e te multipliques. O Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserem dar ouvido e forem seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servirem, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis e não prolongarei os dias na terra, e a que vás passando o Jordão para que, entrando nela, as possua. Os céus e a terra tomam por testemunha contra vós de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que eu viva, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz, e chegando-lhe a ele, pois a ele é a tua voz e o prolongamento dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, Arão, Isaque e Jacó, que lhe haviam de lhe dar. O profeta não justifica ou compactua com o erro dos seus compatriotas, e sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou, por causa disso Amós pede perdão. Amós 7,2. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, e disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Aí no tópico comentarista, o autor cita David Alan Huberman, Joel e Amós, introdução e comentário, Vida Nova, 1996, página 231, 232. Diante do quadro devastador, Amós implora perdão a Deus, que os gafanhotos são promulgação do juízo sobre Israel, desobediência e daí ao pedido de perdão. Amós sabe que Deus não fica satisfeito com o arrependimento da boca para fora. O fundamento do pedido de Amós é a fragilidade e a vulnerabilidade de Israel. Amós 3,13. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, os deuses dos exércitos. Amós 6,8. Jurou ao Senhor por isso, e diz o Senhor Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó, odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que nela há. Amós 9,8. Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor.
Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3. Joel para hoje. Tá? Espero todos até lá, se Deus assim o permitir.